Boa noite, eu sou a Raíssa, sou filiada ao PSOL e sou militante pelo combate socialista. E nesse debate do combate, que traz como tema os desafios das eleições municipais, né, e uma breve análise de conjuntura aí, nós contamos com a presença e participação do Valério Arcari, que é doutor em História pela USP, escritor e membro da Resistência. Também estamos com a Etienne dos Santos, que é presidente do PSOL Curitiba, secretária do Diretório Estadual e membro da Executiva Nacional, e o Venâncio Oliveira, que é doutor em Economia e presidente do PSOL Londrina, e integra tanto o Combate aí como a Primavera. Bom, eu queria agradecer em nome do Combate pela participação de vocês aqui, ficamos muito felizes que vocês aceitaram esse convite, e dizer para quem estiver nos assistindo que pode enviar suas perguntas e fazer comentários aqui, que a gente vai ler e essas figuras aí vão responder para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Valério, você pode começar falando um pouquinho para a gente aí desses desafios para esse ano? Bom, boa noite a todos. Faz tempo que eu não vou a Londrina. Espero que vocês estejam bem em casa, nessas condições que nós estamos, de confinamento, cada um no seu casulo. Bom, indo direto ao tema, creio que todos aqueles que estão participando dessa conversa conosco sabem do episódio de ontem, difícil, como dizem os cariocas, inenarrável, né? O Bolsonaro subiu na caçamba de um caminhão, fez um discurso no Dia do Exército, cercado por faixas que pediam intervenção militar, anunciando que nada poderá detê-lo, que ele não vai negociar. E, não satisfeito com isso, hoje de manhã declarou que o distanciamento social que nós conhecemos, com todas as dificuldades e limitação das últimas 4 semanas, não pode ser mantido, nem sequer mais uma semana, no mesmo dia em que, infelizmente, os números parciais que eu pude consultar agora há pouco, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, indicam que duplicou o número de mortos no Brasil de ontem para hoje, e saímos da escala das 200 mortes diárias para 400 mortes diárias. E, portanto, a pandemia está se transformando em calamidade. Nós temos já níveis, já houve saturação da capacidade do sistema hospitalar em mais de uma grande capital brasileira, e no São Paulo e Rio de Janeiro se aproxima já do seu limite. Provavelmente até o final dessa semana o sistema hospitalar no Brasil entra em colapso, e creio que não vai demorar muito mais do que 10 dias, talvez menos, para que nós tenhamos mais de 1.000 mortos por dia. Bom, o impacto psicossocial deste processo, Raíssa, Venâncio, Etienne, é algo que as últimas 3 gerações de brasileiros não conheceram. Nós não podemos nem prever. São as placas tectônicas da sociedade que vão ser deslocadas. Nós vamos estar diante de um terremoto. É de verdade, desta vez, uma tragédia sanitária que transborda em crise social, e com a peculiaridade, é um fenômeno mundial, a pandemia tem uma dimensão internacional, mas nós temos uma peculiaridade no Brasil, e a peculiaridade, essa terrível especificidade brasileira, é que Bolsonaro está no poder em Brasília, e Bolsonaro é incapaz de compreender que nós estamos à beira do abismo. E à beira do abismo, ele hoje anuncia alegremente, saindo do Palácio do Alvorada, indo para o Palácio do Planalto, nós temos que interromper a quarentena. Pressionado pela pequena burguesia proprietária, que exige a volta aos negócios, ou seja, exige que os seus trabalhadores possam voltar ao trabalho para serem explorados, para que o movimento do capital não seja interrompido. Não compreendem que nós estamos diante de uma tragédia sanitária. Nós estamos diante de algo que, repito, por onde eu comecei, o mundo não viu desde o final da última guerra. Então, para abrir um pouco a conversa,
O que eu queria vos dizer é que nós estamos num momento muito grave. Infelizmente, a massa do nosso povo não tem ainda a plena consciência da gravidade da situação na qual nós estamos inseridos. Mas nós vamos ver mortos sendo empilhados dentro de carros frigoríficos. E quando nós tivermos 10, 15, 20, 30, 40 mil mortos, ninguém sabe qual vai ser a linha que vai fazer transbordar a fúria, a ira da sociedade. É fundamental que haja uma esquerda que diga para o povo: a culpa é de Bolsonaro. Não se trata de uma fatalidade da natureza. Sim. Há um responsável. E, portanto, a esquerda tem uma responsabilidade. Nós estamos dentro das nossas casas, nós não podemos sair às ruas, não podemos fazer atos, mas nós podemos, através das redes, da internet, cumprir um papel de educação e de organização das pessoas, porque ao estabelecermos uma conversa como essa, nós estamos organizando pessoas que se reúnem conosco, que trocam ideias, que expõem as suas ansiedades, e ao fazermos isso, a esquerda está cumprindo um papel fundamental, que é dizer aos trabalhadores e ao povo que há um responsável, que o responsável é Bolsonaro, e o PSOL, nesse momento, é o único dos 3 principais partidos de esquerda que diz claramente fora Bolsonaro. E o PSOL tem, portanto, ocupa um lugar único na sociedade hoje brasileira. O PCdoB não aceita o fora Bolsonaro, o PT votou na última reunião do Diretório Nacional que é o momento, a sua agitação está concentrada em salvar vidas e construir solidariedade, o que é legítimo, evidentemente, mas é um grave erro. Seria necessário uma frente única da esquerda, do PSOL, do PT, do PCdoB, como os três principais, que dialogasse com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, com a esquerda que não tem representação no parlamento, para construir essa frente única, inclusive para exigir que o governo de Bolsonaro seja interrompido. Venâncio, Raíssa, para abrir assim a conversa. Eu sei que vocês querem conversar sobre o adiamento das eleições, sobre o perigo do autogolpe, se nós podemos pensar que se abre mesmo um caminho para o fora Bolsonaro. Tudo são boas perguntas, mas eu deixo para a gente continuar conversando. Legal, muito obrigada, Valério. Etienne, você pode fazer aí sua contribuição? Posso. Vocês estão me escutando bem? Estamos escutando bem, gente? Muito bem, Etienne. Sim. Manda mal. Muito olhando para ótima. Eu acho que foi bem legal o começo do Valério aí. Eu acho que eu vou começar a falar um pouco em relação às eleições mesmo, né? Mas foi muito legal a abertura do Valério. Então, assim, pensando um pouco no desafio das eleições municipais, eu acho que primeiro é importante a gente dizer que a gente tinha uma tarefa antes de janeiro, pensando as eleições, né? Que parte dela era antes e após janeiro, né? Então, parte dela, antes de janeiro, se a gente tinha um cenário de combater o bolsonarismo, né, e os seus aliados na urna, a partir, inclusive, de um processo de construção, né, de uma unidade, parte da unidade, inclusive, que o Valério até citou aí, né, enfatizando bem que não superficial, né, não só nas eleições, mas uma unidade vinda do movimento, construída aí a partir do movimento, né, dos setores da esquerda, PT, PCdoB, os movimentos, né, MST, MTST, muito através também da pressão a partir de um eleitorado mais progressista aí, que está junto com a gente, né, hoje a gente tem tudo isso e mais uma tarefa, né, que é essa crise que o Valério começou a comentar, que é uma crise, né, pandêmica, que ainda, infelizmente, ela não chegou no pico dela, é importante a gente enfatizar, apesar de a gente estar vendo aí várias mortes, infelizmente, como o Valério disse, a gente realmente vai ver alguns corpos sendo empilhados, muito triste, muito chocante a gente ver na televisão, né, nas reportagens, o tanto de covas, por exemplo, que São Paulo tem aberto, né, para se precaver, óbvio, mas o que é isso, né, no nosso cenário, né, o que isso significa, né. Então, é importante enfatizar que ainda não chegou no pico, né, não só por essa política que é acertada de isolamento que a gente está tendo,
mas também porque a gente ainda não chegou no ápice do surgimento das doenças, né? Então, maio e junho ali, historicamente, por conta do frio, é o ápice do surgimento das doenças respiratórias, né? Então, é um momento que tem maior vulnerabilidade dos doentes, principalmente os doentes crônicos, e eles acabam, essa vulnerabilidade, né, esse pico, esse surgimento das doenças respiratórias acabam deixando as pessoas mais suscetíveis a doenças. Então, vai ser aí maio, junho, julho, ainda provavelmente o pico do processo aí do coronavírus, né? Então, é importante a gente enfatizar isso, porque o Bolsonaro vem trazendo muito, semana que vem vai acabar, né? Na próxima semana vai acabar, não vai acabar. Ainda vai se estender um tempo aí, a gente precisa, inclusive, pensar nesse processo das eleições, o que será isso, né? Além disso, a gente ainda tem que lidar com uma eleição no meio desse processo, né? Que mesmo aliado à postura do governo, né, hoje, de negar as demandas sanitárias, de negar o isolamento social, toda essa loucura do Bolsonaro, né, de ir para a rua, não colocar uma máscara, essa coisa que a gente não entende mesmo, se ele faz porque ele pensa nisso, se ele é louco mesmo, ou se é alguma tática dele, assim como ele fez no último ano, de 2019. Mesmo assim, ele ainda está, mesmo com a aceitação dele caindo, né, do governo caindo, a gente tem na outra ponta, né, da política, os prefeitos e governadores que estão polarizando com ele e têm conseguido, dentro desse cenário, acabar melhorando um pouco a aceitação deles, né? Então, hoje a gente tem uma confusão aí no cenário político, que tudo que seria no estado e no município que a gente costuma combater, hoje, por conta desse processo, tá num cenário, coloca eles num cenário político com atores importantes, né? Então, eles estão aí nas grandes cidades com um bom senso, que eu acho que deveria ser natural de todos, né? Mas com um bom senso aí, saindo como os mocinhos do processo aí, junto nesse cenário com o Bolsonaro, né? E aí, sem a gente saber avaliar muito o que isso significa para a população, né? O que isso significa num cenário eleitoral para a população, né? Porque, assim como o Valério disse que a população não tem ideia do que é essa pandemia, muito menos o que está sendo esse processo político dentro dessa pandemia, né? A gente só vê, eu acho que a população só vê na televisão um presidente que fala muita besteira, um governador e um prefeito fazendo a defesa na outra ponta, e aí tudo muito bagunçado, tudo muito difícil de você conseguir fazer uma análise de conjuntura para daqui 1 ou 2 meses, né? Para além disso, eu acho que a gente tem uma outra tarefa que é tornar essa campanha do Fora Bolsonaro, né, massiva. Então, o Valério, mais uma vez, colocou aí a questão do PT e do PCdoB, mas, pelo que vem se mostrando aí para a gente, é que o papel do PSOL é um papel muito importante e que tem cumprido, eu acho, né, muito bem, mas a gente vai ter um papel mais importante aí pela frente, que é apresentar candidaturas que são comprometidas com essa tarefa, né, não só do Fórum Bolsonaro, mas com a tarefa de fortalecer a saúde pública, de fortalecer as políticas sociais que a gente viu, que todas que foram cortadas e que tiveram algum tipo de boicote aí desse último ano, elas são imprescindíveis, e eu acho que a população está conseguindo ver minimamente isso, né? O fortalecimento do SUS também. Então, eu acho que vai ficar para a gente, apesar de não ter ali, dentro do setor da esquerda, ter a maior representatividade, mas vai ficar para a gente colocar e apresentar candidaturas comprometidas com essa tarefa, né? Que se apresente aí um contraponto e uma responsabilidade com o que é esse período, o que é esse cenário aí, né? Eu acho que essa, inclusive, é mais uma das nossas tarefas. Mas é uma tarefa que não vai ser fácil nesse cenário de eleições, que ainda, enfim, é nebuloso para a gente não sabe se vai se manter ou se não vai se manter, né? Nesse cenário de isolamento social, né? Porque, historicamente, a esquerda não é um setor que a imprensa dá algum tipo de apoio. A gente vai ter que lidar com as redes sociais, que as últimas eleições mostrou aí também que esse setor do Bolsonaro tem uma forte inserção, né? Tem uma forte máquina com esse setor, o setor das redes sociais. Então, fazer campanha também nesse processo vai ser mais uma tarefa aí que a gente vai ter para esse processo eleitoral aí. Mas eu acho que, para começar, é mais ou menos isso. Legal, Etienne. Muito obrigada, viu? Venâncio, acho que agora você podia falar um pouquinho para a gente, né? Sim.
Boa noite, né? Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Boa noite, Valério. Boa noite, Raíssa, Etienne. Legal ter você aqui, Valério, com a gente. O pessoal do Paraná aí, de Londrina, Curitiba, escutando. Dizem, né, que a gente, às vezes, tem uma concentração conservadora nesse estado, mas tem muita luta também. A gente não pode entender as pessoas como uma cultura imutável, né? Então, estamos aqui também na luta. Eu acho muito bacana o que a Etienne e o Valério colocaram, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? A gente está numa situação que a gente só viu em filmes, ou filmes do futuro, né, as distopias, ou filmes do passado, né? Tipo, então, gerações não viveram isso, né? Então, os nossos vós não viveram isso. Então, a gente não tem nem que as pessoas nos contam essas histórias, né? Eu tive a experiência do terremoto no México em 2017. Então, uma experiência parecida, o máximo parecido para mim, no sentido de uma tragédia, né? E é muito interessante a diferença entre essas duas tragédias. Naquele momento, claro, você podia sair na rua e tentar ajudar as pessoas, né? Que você se sente meio preso em casa, né? Mas, de alguma forma, a tragédia, ela deveria unir as pessoas, né? De alguma forma, naquele momento, tanto a gente deixa um pouco as matizes ideológicas e todo mundo, não, é o povo, as pessoas e tal, né? E aqui no Brasil, não. No Brasil, parece que o coronavírus virou uma coisa comunista, né? Uma coisa que inventada pelos comunistas, né? Então, mesmo essa tragédia não unificou, mesmo essa tragédia não trouxe lucidez, né, para algumas pessoas. Então, isso também é um fator muito incrível da conjuntura, né? E diante dessa tragédia, a gente vê um chamado ao AI-5, né? Ao negócio... O que o AI-5 vai ajudar, né? É o fim da democracia, né? Mas, assim, eu estava lendo uns textos que o Valério mandou para mim, e tem um que eu achei muito interessante, que ele fala, né, para conversar, a esquerda não pode atuar no desejo, né? A gente tem que analisar o que vem, né? O que está vindo, a correlação, o que a agitação, o que amplia, o que nos facilita, nos dá mais possibilidades de lutar, né? E essa questão ou seja, para o PCO, a gente tinha que fazer fora Bolsonaro no primeiro dia que o Bolsonaro entrou E a gente fala, não quer dizer que eu gosto do Bolsonaro, né? Mas as pessoas votaram nele, né? Então, acho que tem um problema aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Tem um problema. Então, não é que as pessoas gostam, não é que eu gosto do Bolsonaro, né? Eu não votei no Bolsonaro, votei no Boulos, depois no Haddad. Então, assim, só que a gente tem que analisar como é que está a correlação de força, tanto as forças, não só as forças do parlamento, né, as forças sociais. E, claro, existe uma janela no sentido assim, o Bolsonaro está matando vidas, o Bolsonaro vai fazer. Então, assim, se antecipar essa janela, eu acho que isso é o interessante, que o pessoal consegue, dentre as forças de esquerda, está antecipando essa janela, né? Mostrando que ele está impedindo... Aqui não se trata nem de matiz lógica, aqui se trata de... Ele está impedindo o mais básico, né, do ser humano. O negócio... Quem queria estar em confinamento, né? E isso também... Mas a importância da gente chamar isso como frente. A nossa responsabilidade. Não quer dizer que a gente concorde com tudo que o PCdoB e o PT falam. A gente está discordando deles, né? A importância de, ao mesmo tempo, entender a nossa conjuntura, entender que, assim, sozinho a gente não vai fazer a mudança, mas entender que a gente sempre faz um chamado fraterno para essas forças, que o nosso inimigo central, né, é esse bolsonarismo fascista, né? Outra fala, também citando o Valério, no dia que ele estava com o Lula, né? Quem não sabe quem é o inimigo não sabe o que está fazendo aqui, né? Rebaixando um pouco, ele falou melhor que isso. Mas, assim, a gente entender o nosso inimigo, entender como a gente dialoga com essas forças, né? E entender o que vem disso, né? Por exemplo, será que teremos eleições? Essa é uma pergunta, né? E isso também é uma coisa que dá medo, né? Se você adiar a eleição, sempre tem esse perigo autoritário que se avizinha num país que tem uma democracia tão frágil e recente como a nossa. Mas, ao mesmo tempo, pensar... aqui em Londrina, Valéria, a gente... sentou com as diversas forças de esquerda, com o PT, com o PCdoB e com sindicatos e movimentos sociais, e tirou uma carta de medidas econômicas e fitossanitárias para o prefeito de Londrina.
Então a gente centrou com a frente esquerda, com a frente unida, né? E fomos exigir que o prefeito, olha, veja bem, precisamos de um confinamento seguro, precisamos de apoio social. Nisso o pessoal tem atuado muito interessante, né? Nacionalmente, por exemplo, o programa de renda mínima partiu do Marcelo Freixo, mas todas as forças acompanharam. É ruim que o Haddad, eles tinham feito aquela carta, né, com o Boulos, mas no momento agora eles recuaram. Então é importante esse diálogo sempre com essas forças, mas sempre mostrando que a gente pode, a gente tem, vamos dizer assim, algo a mais, né? A gente tem, não no sentido que a gente, aquela coisa autoproclamatória, né? Somos a única esquerda que falou a verdade, vocês não é essa arrogância, mas no sentido assim, a gente tem um programa que a gente pode se destacar em meio a essa frente, mas buscar essa unidade, né? Então, e eu acho que é um pouco assim, pensar o mundo pós-pandemia como o Valério disse, né? A gente não sabe o que vai acontecer, e como a tendência da regressão, né? Dessas mortes aparecerem, assustarem as pessoas, né? Então, só que uma coisa talvez seja certa, o desemprego vai ser brutal, já está rolando, já está acontecendo. Então, assim, mostrar, se houver eleição esse ano, ou quando houver, mostrar que é possível e é necessário políticas públicas de resgate do emprego. Então, assim, é necessário isso, ou seja, de alguma forma abre outra vez a necessidade, até ontem o Estado nunca poderia participar, o Estado não tem dinheiro, mas esse dinheiro aconteceu, né? Ele apareceu, porque, ou seja, quando a sociedade está ameaçada de colapso social, o Estado vem salvar, né? Porque o Estado salva o capitalismo nesse sentido, né? Mas, assim, uma coisa, é importante um programa desde já, é importante a questão da solidariedade, né? Isso também é fundamental, né? O que o Boulos tem fazendo e tal. E, claro, eu acho que abre essas perspectivas, né? Como atuar em frente, como colocar as nossas diferenças, como pensar um programa a partir disso. E, sim, é uma recomposição de longo prazo que a gente tem, né? Depois da grande derrota do golpe. Mas os tempos existem fenômenos imprevisíveis, né? Então, esse fenômeno da pandemia pode acelerar algumas coisas, né? Bom, queria conversar um pouco mais com vocês. Deixo agora a palavra. Eu só vou acender a luz, gente. Depois eu vou ficar escuro. Muito bom, Venâncio, muito bom. Olha, a gente ainda não teve perguntas, mas a gente tem alguns comentários aqui que eu acho que vocês podiam falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, bastante gente deu boa noite. Boa noite, gente linda e de luta. Disseram que a fala da Etienne foi muito lúcida. E a Fernanda Machado colocou aqui que ela acha que não vai ter eleições esse ano. Vocês podiam comentar um pouquinho sobre isso? Qual que é a expectativa aí? Se vai ter, se não vai ter, se vai adiar, se vai cancelar? Como que para vocês fica esse cenário agora? Se quiser começar um pouquinho, Valério, para a gente fazer uma rodada. Isso. Bom, então vamos falar agora aqui de cenários prováveis, né? Então vou fazer só uma observação metodológica sobre este assunto. A ciência, todo método da ciência constitui em procurar padrões que são regulares e que tendem, portanto, a se repetir. E isso, evidentemente, tem muita importância, porque compreendamos que, se nós pensarmos numa grande perspectiva histórica, até muito pouco tempo atrás, a imensa maioria da humanidade era iletrada e a familiaridade com um método para organizar o pensamento era restrito a setores muito pequenos da população que tinham níveis de instrução mais altos. Logo, quando nós pensamos em cenários futuros, quase sempre o trabalhador comum, mesmo um jovem que tenha um pouco mais de politização, tende a construir hipóteses que estão, em grande medida, digamos, governadas, orientadas pelo seu desejo. E observem, quando nós fazemos análise de conjuntura, e sem análise de conjuntura não existe política séria, ou seja, quem não tenta interpretar a realidade na qual nós estamos inseridos, vai agir por impulso.
vai agir respondendo em reação aos acontecimentos. Logo, não há estratégia, você não tem uma finalidade que você pretende alcançar e tenta articular os passos que você dá a cada dia, tática, com a estratégia. Então, quando nós pensamos hoje a conjuntura, a situação é a seguinte: nós estamos num impasse estratégico. O que é um impasse estratégico? Um impasse é uma situação na qual as forças em conflito, nenhuma delas tem condições de impor o seu projeto. E há 3 projetos em luta, não há 2. E a situação pode ficar complicada ainda mais, pode haver mais do que 3. Nós temos 3 grandes projetos hoje em conflito. Um projeto, o primeiro, é o do governo. O governo Bolsonaro é uma coalizão de extrema-direita dirigida por uma ala, uma entre 4 alas, uma ala neofascista. Esta ala neofascista tem uma estratégia. A estratégia, para fazer uma referência histórica, é uma fujimorização do regime político brasileiro, ou seja, é uma subversão deste desenho institucional que foi criado pela Constituição de 88, que, por sua vez, é a expressão de uma relação política e social de forças que veio da fase final da luta contra a ditadura, que estabeleceu um regime presidencial, mas é um regime presidencial com limitações semipresidenciais, porque o Congresso pode derrubar vetos do presidente e o governo não pode governar por decreto, tem que apresentar, submeter ao Congresso as suas iniciativas, e tem um Supremo e tem liberdade de imprensa, portanto há um equilíbrio institucional, e o Fujimori era uma resposta no Peru à crise do próprio regime presidencial peruano por dentro das instituições. Como ele o fez? Fez apoiado nas Forças Armadas, em torno de uma guerra interna, a guerra contra o Sendero Luminoso, e subvertendo a independência do Congresso, porque ele cooptou a maioria do Congresso. O projeto Bolsonaro é cooptar uma maioria no Congresso, construir uma maioria sólida no Congresso. E ir à fujimorização. A fujimorização é um autogolpe, se quisermos. É um autogolpe para instituir um regime que pode ter uma aparência de legalidade, mas que, no conteúdo, a independência do poder foi... a independência e o controle e o equilíbrio das instituições do poder foi destruída, foi subvertida, foi dissolvida. Esse é o seu projeto. Ele não tem força para impor esse projeto, mas ele não abandona a estratégia. Ele reapresenta para a estratégia regularmente. Ele esteve na manifestação do 15 de março, que era claramente convocando o núcleo duro do bolsonarismo para o confronto com o Congresso, com o confronto ao Supremo. É um núcleo duro que diz todo poder ao Bolsonaro, fecha o Congresso, fecha o Supremo, todo poder, aquele que foi o escolhido pelo povo, o salvador da pátria. Ou como ele hoje mesmo de manhã disse, eu sou a Constituição, eu sou o poder. É um momento borbônico da política brasileira, meio ridículo, mas enfim. Mas há um projeto, nós não podemos... Há um perigo, faço um parênteses, há um perigo na esquerda brasileira que é pensar que o Bolsonaro é simplesmente um desmiolado. Ele é tosco, ele é rude, e parece às vezes meio maluco. Mas há um método. Há um método. O método é um programa político. Ele realmente quer reposicionar o Brasil no mercado mundial. Ele está realmente aliado a Washington. Ele realmente tem uma identidade política com o projeto do Trump. Ele aceita a reprimarização da economia brasileira, ele aceita que o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho está focado na exploração das commodities, tem que vender proteína, tem que vender grão, tem que vender minérios. Ele tem um projeto estratégico que é a asiatização das relações sociais no Brasil, pessoal. O que é um padrão de asiatização? É rebaixar o custo da força social do trabalho, é rebaixar o salário médio. Ele tem um projeto que explica
o apoio que recebeu do agrobusiness. Então, este é um projeto, mas ele não tem força para impor agora. O que ele faz? Morde e assopra, avança e recua. Mas ele não abandona a estratégia. A estratégia continua vigente. Ele faz vários movimentos. Demite o Mandetta. Traz mais um general agora para ser o secretário executivo e homem de confiança dentro do Ministério da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, está devorando o pudim nas barbas do Maia. Ele entrou em negociações com o partido do Edir Macedo de Crivella, com o partido do Magno Malta, com o partido do Kassab. Ele está roubando do Centrão. Esse Centrão, que é o núcleo duro do apoio do Maia, os 220 e poucos deputados da Câmara que obedecem ao Maia, ele está negociando e vai tirar entre 140 e 150. Deixa o Maia com 70. Fica DEM, PSDB, MDB. O resto ele traz. Provavelmente o PTB também. Como nós vimos ontem por aquela... Não sei se vocês viram, o live delirante do Roberto Jefferson, que é um indivíduo que em condições normais está com 43 graus de febre, mas ontem estava tendo um surto psicótico. Disse que ia limpar o revólver para matar os mortadelos. Uma coisa simplesmente assim... um filme de terror, assim, de final de noite, algo espantoso. Então, há um plano, mas ele não tem força nesse momento para implantá-lo. Mas, por outro lado, a esquerda, nós temos que ter um projeto. Nosso projeto é fora Bolsonaro, que é e deter Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser detido. Ele é responsável por dezenas de milhares de mortes, pessoal. Vai haver uma tragédia. É um cataclismo, um asteroide vai cair nas nossas cabeças. Chama pandemia do coronavírus. Não temos índices, na melhor das hipóteses nesse momento, de 50% de distanciamento social. E, alegremente, o presidente da República declarou, olha, pessoal, mais cedo ou mais tarde, 70% da população vai ser contaminada pelo vírus e as pessoas vão morrer mesmo, não é? Alegremente, assim, como se fosse uma coisa normal, ignorando que, na melhor das hipóteses, porque a ciência sabe pouco sobre a biologia do vírus, a taxa de letalidade, na melhor das hipóteses, está em 3% dos contaminados. Então, façam as contas, 70% de uma população de 210 milhões, nós estamos falando da contaminação de 160 milhões de brasileiros. 1% é 1.600.000 pessoas. Ele está alegremente dizendo que não tem problema nenhum que morram 4,5 milhões de pessoas. Isso, não acho que nós vamos ter 4,5 milhões de mortes, mas compreendem a gravidade, a escala do que nós estamos conversando. Então, diante disso, a esquerda tem que dizer fora Bolsonaro. O PSOL está falando isso. E nós temos que exercer um diálogo com os petistas para que, de baixo para cima, de cima para cima, de lado para lado, por todos os lados, a gente abrace o PT e puxe, porque o PT é o maior partido da esquerda, certo? Nós não podemos ignorá-lo. Está debilitado em relação àquilo que ele era há 10 anos atrás, e evidentemente, depois de tudo que aconteceu, está debilitado. Mas também teve resiliência. O Lula não pôde ser candidato, mas foi o Fernando Haddad que foi para o segundo turno. O PT existe. Nós temos que dialogar com o PT, porque nós precisamos do PT e do PCdoB para deter Bolsonaro, para o fora Bolsonaro. Mas nós não temos força hoje para derrubar o governo Bolsonaro. Nós não temos. O Bolsonaro não tem força para o autogolpe. Nós não temos força para derrubar o Bolsonaro. O que veio? Qual é a política da classe dominante diante disso? A classe dominante diz Bolsonaro tem que ser enquadrado. Bolsonaro tem que ser acalmado. Bolsonaro tem que ser bem orientado. Então, a política da classe dominante é que, através do Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, pelo Supremo, e nos momentos libidinosos dos sonhos de uma noite de outono da classe da burguesia brasileira na Avenida Faria Lima, sonham até que as Forças Armadas, os generais, os adultos dentro da sala, esses o Bolsonaro vai ter que ouvir. Como se os generais não concordassem com a estratégia do Bolsonaro. E a mídia agora vende que não, os adultos dentro da sala, o Braga Neto, o ministro da Defesa, o Fernando, o Augusto Heleno. O Augusto Heleno
que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. É o carrasco da favela da Cité Soleil do Haiti. Essa é a biografia. O homem foi condenado pela ONU, não pela esquerda. A ONU é uma organização suspeita. Não. Tudo bem, há bolsonaristas que acham que a ONU é manipulada pelos comunistas. Mas tirando meia dúzia de paranoicos alucinados, qualquer pessoa minimamente bem informada sabe que a ONU é uma organização que surge ao final da Segunda Guerra Mundial como uma coalizão de estados que é liderada pelos Estados Unidos, pela Europa e pelo Japão. A ONU condenou o Augusto Heleno. Do ponto de vista da ONU, o que o Augusto Heleno fez no Haiti era uma barbaridade, era genocídio. Então, quem pensa que as Forças Armadas vão impor tutela sobre o Bolsonaro, evidentemente está tomando no café da manhã algum aditivo químico muito poderoso que produz um estado de consciência muito alterado, gente. As Forças Armadas vão tutelar Bolsonaro? Bolsonaro é um animal político. Ninguém tutela um animal político como Bolsonaro. Mas a estratégia da classe dominante, o sonho libidinoso da Avenida Paulista é o que nós temos que aguentar este material humano, este insano até 2022, alguém tem que estabelecer limites. Não há limites porque ele tem outra estratégia. É claro que ele quer chegar a 2022 em condições de vencer as eleições, e para isso tem que destruir a esquerda brasileira. Essa é a chave. E, portanto, nós tivemos lucidez, bom senso. Quando o inimigo quer nos destruir, o que nós fazemos? Nós queremos impedi-lo de nos destruir. A única forma de impedi-lo de destruir é criar condições favoráveis para poder derrubá-lo. Evidentemente, isso exige unidade na ação com forças mais amplas do que a esquerda. Entre outras razões, porque a esquerda é minoritária no Congresso Nacional. Então, nós podemos fazer uma iniciativa do PSOL. Apresentamos um pedido de impeachment. Ok. Quantos vocês têm? Temos 10 votos. Ah, vocês têm tudo isso? 10? Ok, pessoal. Só estão faltando 305. Vão trabalhar. Entende? É um blefe. O que nós precisamos é de uma iniciativa conjunta do PSOL com o PT, com o PCdoB, para dividir o Congresso Nacional e apoiados na relação social de forças, na fúria popular que virá, oxalá virá, quando a tragédia do cataclismo se abater sobre a cabeça de milhões e milhões de pessoas, em condições diferentes não é impossível. Nós vimos contra Collor. Quem diria que o Collor, o primeiro presidente eleito, não completaria o mandato? Parecia uma tarefa completamente impossível. Até o momento que foi inevitável. E foi inevitável porque havia milhões de pessoas nas ruas. E porque o irmão dele, o irmão que tinha um câncer na cabeça, disse: esse meu irmão que está na presidência da República é um irresponsável. E, além de responsável, ele é um criminoso. E, enfim, as circunstâncias políticas amadureceram e, finalmente, Collor, que tinha tido o apoio da classe dominante, foi derrubado. Foi feito uma vez. De resto, a burguesia deu o golpe contra Dilma e usou o instrumento do impeachment para derrubar Dilma, mas para o fazer, a reação teve que fazer mobilizações contra-revolucionárias. Eles também tiveram que levar milhões de pessoas às ruas. E eles levaram, depois de 2016. Então, nós estamos numa situação, eu diria, não quero descansar, já falei demais, pessoal, me desculpem. Há um certo impasse, entendem? Ele não pode ir para o autogolpe, nós não temos força para derrubá-lo, a burguesia não consegue tutelá-lo. Ninguém está satisfeito. É uma desgraça total e caminhamos na beira do abismo para uma pandemia descontrolada. Essa é a nossa situação no Brasil. Não é fácil, não, pessoal. Então, nós temos que manter uma vida ativa saudável dentro de casa, porque não é fácil. Não quero torturá-los mais. Eu ia contar uma piada, mas deixa para depois. Vou guardar a piada para o final. Louco, logo na parte da piada foi cortar, que isso?
Nada, eu estou olhando. Obrigada, Valério. Eu tenho sentido das proporções. Vamos lá. Quero ouvir agora a Etienne, quero ouvir o Venâncio. Raíssa, passa a bola para a juventude. Então, deixa eu ler aqui que a gente teve 4 perguntas nesse tempo. Meu Deus. Então, eu vou ler a primeira pergunta, daí você pode responder para a gente, Etienne. A primeira pergunta é da Janaína Citolin. Ela pergunta assim: além das possibilidades de adiamento, quais seriam outros possíveis impactos da pandemia nas eleições municipais? Ixi. Então, vou falar um pouco sobre essa questão de adiar, assim, pensando nesse contexto todo, né? Eu acho que, a princípio, adiar até dezembro é a melhor solução, pensando a longo prazo, assim. Porque a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Como o Valério disse, a gente vai ter aí muitas mortes, provavelmente, né? Então, pensando em números aí, tem uma previsão, por exemplo, só de São Paulo ter 1 milhão de mortes, então é muita coisa, né? A gente espera que isso não aconteça, mas as previsões, assim, rápidas são mais ou menos essas, né? Então, eu acho que deveria cancelar não, né? Jogar, por exemplo, para dezembro e aí reavaliar em dezembro como é que vai estar a situação. Até porque a gente não sabe de nada, não tem como fazer uma previsão real absolutamente de nada, né? Porque vamos pensar num processo natural de eleições, né? Primeiro que campanha vai ser basicamente virtual, e aí, pensando na internet, essas coisas, como é que grava, como é que vai para televisão, enfim, tem todas essas coisas. Não está tendo nem gravação de novela, vai ter gravação de horário eleitoral, né? Pensa assim, né? Fazendo um paralelo. Então, é muito complicado esse cenário, né? E aí, assim, materializando de fato o que seriam as eleições. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? A gente vai fazer, tipo, o ensino agora, que a galera tá descendo o EAD goela abaixo, né? Vai votar pelo computador, vai votar pelo celular. Então, assim, não tem como você prever uma estrutura de eleição nesse processo, assim. O que poderia acontecer, além de cancelar, além de atrasar, né, ou, enfim, cancelar, eu não sei nem, eu não consigo, eu acho que a gente não consegue ter uma materialização do que poderia acontecer de verdade, assim, né? Eu acho que tem a possibilidade aí de jogar para 2022, tem setores já falando de jogar para 2022 e aí fazer as 2 eleições juntos, que eu acho que vai ser um caos também, né? Mas é um cenário possível, né? Dentro do que a gente tem aí, mas não tem nada de concreto, a gente não consegue fazer nenhuma avaliação concreta do que vai ser esse cenário de eleição aí. Eu acho que tanto a esquerda quanto o centro e a direita só estão cumprindo um pouco de protocolo, né, mantendo as datas, as coisas aí, meio que num automático, porque de verdade não tem como fazer agora, nesse momento, uma avaliação melhor sobre isso, né. Eu acho que talvez junho a gente consiga fazer uma avaliação melhor, né? Já vai ter um cenário aí do que foi esses 2 meses que são os mais críticos, do que pode vir a acontecer. As coisas na política estão mudando muito rápido, então a cada 1 hora, a cada um pronunciamento, né, do Bolsonaro, as coisas mudam, mas agora a gente não tem como dizer nada. Infelizmente, a cada 1 semana, a gente está vivendo um ano, praticamente, de política que seria normal, aí num cenário normal, né? Então, a gente ainda não consegue fazer uma previsão do que vai acontecer, não. Tem mais 3 perguntas, né, que você falou? Quais são? Tem sim. Então, agora eu vou pedir para o Venâncio comentar um pouquinho sobre essa pergunta da Janaína também, e eu já vou ler aqui a pergunta do Eliel, se você puder responder também. Ele diz aqui: boa noite, pessoal. Diante da ameaça de autogolpe dada ontem, o que há de concreto na construção de uma frente ampla, com vistas à construção de um fora Bolsonaro? Como trazer as massas a aderirem ao chamado? Aí você podia responder essa pergunta e comentar um pouquinho para a gente também, Venâncio, da pergunta da Janaína, se você concorda com a Etienne. Você podia ler as outras 2, porque eu tento fazer Leio, sim. O Vinícius de Moraes Sampaio Lopes, ele faz uma pergunta diretamente para o Valério. Ele diz aqui: Valério, no seu ponto de vista, qual é o papel do PSOL nessa coalizão com a esquerda brasileira?
Essa coalizão de esquerda, envolvendo especialmente PT e PCdoB, também se refere às eleições municipais? Em que medida isso é possível? E aí a Ana Paula, me desculpem, tá? A Ana Paula Mello pergunta aqui: como colocar na ordem do dia o fora Bolsonaro, quando a sociedade como um todo vive um período em que o medo e a precarização da vida são questões aparentemente mais urgentes para se afastar energia nesse momento? Como construir confiança popular de que, para resolver as mazelas sociais atuais, tirar o Bolsonaro do poder é passo essencial? Então, eu acho que para pensar esse processo, né, eu acho que é essa questão, né? Será que vai ter eleição? Não vai ter. Algum momento vai ter, então a gente tem que pensar como vai ser o país nesse momento que tiver. Então, assim, a questão é o nível de regressão social que a gente vai ter. Então, assim, esse cenário que a gente tem que analisar. Nesse cenário, em que medida o Bolsonaro vai estar ou não desgastado? E um tanto depende da gente também, né? Eu acho que, de alguma forma, o projeto dele, né, a visão do projeto dele, que é um projeto, que sim é um projeto, mas um projeto muito mesquinho e, às vezes, e tem esses rompantes, assim, de anticiência, né, que nega os fatos que estão acontecendo, né? Igual essa coisa de que, se a gente for acompanhar os dados que estão bem mal, tem o World Matters, que coloca os gráficozinhos, né, os novos casos de coronavírus, né? Você vê uma irregularidade completa, muito diferente dos outros países. Por quê? Porque há uma subnotificação impressionante, né? Então, você não consegue acompanhar. Então, assim, aí o Bolsonaro falou, teve 3 dias que deu uma diminuída nos novos casos. Parece que está acabando. Aí o outro dia teve 3 mil casos. Então, assim, é algo que é muito imprevisível. Então, à medida em que essa negação, assim, de alguma forma, porque existe esse, vamos dizer, bolsonarismo antipetista, né? Não aquele bolsonarismo mesmo, que sabe de cartilha tudo, né? Por exemplo, aqui em Londrina, existiu 80% de que votaram no Bolsonaro, mas o PT já ganhou 3 prefeituras. Então, quer dizer que esse bolsonarismo tem muito de antipetismo, que não é o da cartilha. Então, esse da cartilha começa a sentir assim, não tá dando certo, né? Tá esquisito o que ele tá falando. Só que talvez as pessoas pensem assim, mas se tirar ele agora vai ficar mais bagunça, né? Então a gente vai entrar em caos completo. Então é um pouco de receio. Mas se você for ver, há uma pressão social pedindo cada vez mais, né? Ele está, vamos dizer assim, ele está debilitado, né? E à medida em que o Mandetta saiu, ele vai se debilitando. Então é como atuar para criar essas condições e, ao mesmo tempo, com quem nós atuamos, né? Essa questão e aí as eleições vão mostrar em que sentido a gente vai, que país a gente vai pegar. Então, assim, e a gente tem a questão das forças políticas de esquerda, como o Valério coloca muito bem. Não dá para a gente achar que o PT está morto, né? Existe uma resiliência social, há uma construção histórica, né? Do petismo, né? Então, assim, existe necessidade de dialogar com esses setores, porque isolados, eu tenho uma parte do texto do Valério que eu achei muito boa, isolados é o desespero também, né? Então, assim, essa atuação em conjunto, ao mesmo tempo o desgaste, mas o desgaste com propostas, assim, à medida que a gente propõe, a gente está preocupado com a população brasileira, né? Isso vai vir antes e depois vamos dizer assim, agora e na época das eleições. Esse país que a gente pegou, a gente tem uma responsabilidade histórica, mas sozinhos vai ser cada vez mais difícil de atuar. Então, assim, sempre entender esse inimigo central, como atuar com esse inimigo central, como mover quem são os nossos aliados mais próximos e como impor derrotas a esse inimigo e, ao mesmo tempo, o Valério colocou muito bem na fala dele, assim, a resistência, fazendo aí uma propaganda da corrente, a melhor resistência é quando a estratégia de sobreviver, e cada vez mais ele quer nos destruir, toda a esquerda, né? E à medida que ele fala PT, ele está se referindo ao PSOL, né? Então, assim, a melhor resistência é sobreviver, e hoje sobreviver cada vez mais ele não está mais ali, né? Então, essa medida do programa, da pauta que a gente vai colocar, das pautas econômicas de curto prazo, ao mesmo tempo
vamos dizer assim, do horizonte político, de poder que a gente coloca, né? Como se coloca o Bolsonaro, por exemplo, as eleições municipais vão se nacionalizar cada vez mais. E vai ser um balanço do que foi feito e o que se fez durante a crise, como cada um atuou durante essa pandemia, né? Então, por exemplo, aqui em Londrina, a gente tem um esforço de vamos atuar conjunto em relação à prefeitura. Aqui em Londrina, estava em isolamento, estava quarentena, o comércio estava fechado. O prefeito disse que falou com os especialistas e agora o comércio abre das 10 às 4. Por quê? Porque foi pressionado pela Associação de Comerciantes. Como a gente atuar com as outras forças políticas em relação a isso e mostrar, você foi irresponsável a fazer o que você fez. Então, assim, eu acho que isso é um pouco o que nos dá na ordem do dia, né? Como a gente ser cada vez mais responsável com a conjuntura. A gente é pequeno, mas a gente tem uma moral, assim, então a gente é escutado. Então a gente não pode falar qualquer bobagem. A gente não pode chegar e que o nosso desejo é a revolução. Claro que o meu desejo é a revolução, é o fim do capitalismo, né? Então, assim, mas não está nessa questão. Então, a gente não é um 5, ou seja, claro, e como o Valério colocou, é a análise da conjuntura, é entender essas forças sociais, o que nos cabe nesse processo e quais são nossos aliados e que materialidade sai desse processo, né? Deixa eu responder a Ana antes do Valério, porque o Valério vai dizer tudo isso e mais uma coisa específica e o Valério gosta bastante de falar isso. E aí, quando ele fala, eu já até perco o que eu tenho que responder, porque eu fico lá prestando atenção nele. Por favor, Etienne, responde pra gente, então. Estamos chegando no fim, né? Hã? Estamos chegando no fim, né? Já são Sim, estamos chegando no fim. Horas. Não, eu guardei para vocês a anedota. Eu vou contar a anedota. Isso, conta. Por isso que eu vou falar bem rapidinho, que é para você contar, inclusive, a anedota. Tá difícil, pessoal. Não tá difícil. A história é a seguinte. Então, imagine acabou a quarentena e tem esse velho militante veterano, vamos dizer assim, da esquerda do Paraná, de Londrina. Ele é um veterano. O homem passou por muita coisa. Ele participou da fase final da luta contra a ditadura, teve no seu sindicato, derrubou a Pelegada, teve na fundação do PT, ajudou a construir a CUT, viu muita coisa, viu as diretas, viu 89, viu o Collor vencendo no segundo turno, mas depois o Collor cai, mas depois é eleito Fernando Henrique, aí depois é reeleito Fernando Henrique, aí é eleito o Lula, dá a cagalhopança total, final dos governos do PT. O sujeito agora já tem uma certa idade e decidiu tirar uns dias de férias, foi para a Ilha do Mel. Para quem não conhece, a Ilha do Mel no Paraná. É linda a Ilha do Mel. Está ele andando distraído na areia da Ilha do Mel, pum! Topou numa lâmpada. E da lâmpada saiu um gênio. E o gênio virou para ele e disse: olha, eu sou um gênio do século XXI. Não são 3 pedidos, é um só. Você tem que caprichar. É um só pedido. Não pode exagerar. Se exagerar, é a uberização do gênio. Está pedindo demais. Não uberiza o gênio, me faz um pedido só. Aí ele parou e disse assim: tá, eu tenho um sonho. Olha, é o seguinte, eu vim de Londrina, eu tenho medo do mar. Mas o meu sonho é visitar Portugal. Então eu quero que o senhor, por favor, construa uma ponte do Recife até Lisboa, que assim eu posso ir de carro até a terra dos meus ancestrais. E o gênio vira para ele e diz: mas o senhor, além de paranaense veterano, está no estado, está muito perturbado. Essa obra é impossível de ser feita. Isso é uma obra maior do que a muralha da China. Isso é mais complicado que botar uma estação orbital em volta da gravidade da Terra. Isso é impossível de ser feito. Já imaginou quantas dezenas de milhares de milhões de toneladas de concreto? Eu sou um gênio, mas isso aí é uma obra que exige um consórcio internacional. Essa obra é completamente impossível, eu não posso fazer. Faça um pedido normal. Aí ele vira e diz: bom, então tudo bem. O meu problema é o seguinte: não pode ter a ponte, então o que eu quero
é que você convença a direção do PT e a direção do PCdoB a se unificar com a direção do PSOL para fazer uma frente de esquerda que assuma a liderança da oposição a Bolsonaro. Tem que convencer essa turma de que eles têm que se unir uns com os outros para lutar contra Bolsonaro. Eles não têm que confiar no Maia, não têm que confiar no Alcolumbre. Eles têm que confiar uns nos outros e têm que confiar muito na classe trabalhadora e na juventude, porque o destino do Bolsonaro não vai... Não depende do Congresso Nacional, depende da periferia, da vida na periferia das grandes cidades, nas grandes indústrias, depende da aliança dos movimentos sociais. Depois, o ato final da ópera é no Congresso Nacional, mas é só o ato final. Então, eu quero que o senhor faça isso. Aí o Gênio para e diz aí, um minutinho. Entendi. Você quer que a esquerda brasileira se unifique para derrubar o governo Bolsonaro? Tá. Voltando àquela ponte, é mão dupla ou pode ser mais simples? Então, é difícil, viu, pessoal? A brincadeira do Gênio é para dizer que é difícil. Mas não é impossível. É preciso paciência, lucidez e firmeza. E eu acho que as eleições vão ser adiadas, mas acho que seria gravíssimo se não houvesse eleições. É impossível prever qual vai ser o resultado eleitoral, porque é impossível prever qual é a situação do Brasil daqui a 30 ou 40 dias, certo? Então, imaginem prever as eleições. Mas foi uma satisfação estar com vocês esta noite. E eu não sei se vocês gravaram, se vão colocar no YouTube, mas foi bacana. E quem sabe a gente se encontra presencialmente quando passar o final da quarentena. Um dia desses, quem sabe eu vou até Londrina. Vocês me convidam para comer o prato típico aí desta região que eu não conheço. Valeu! Obrigadão, Valério, de coração. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Acho que todo mundo gostou bastante. Muito legal, viu? Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. E acho que a Etienne, Etienne, você quer responder a pergunta da Ana Paula, né? Vocês me perdoam, eu vou ter que sair agora. Um abraço para vocês. Tchau, Valério. Obrigado. Obrigada, Valério. Tchau. Obrigado, Valério. Tchau, Venâncio. Tchau, Etienne. Tchau, Raíssa. Tchau, obrigado. Tchau. Eu vou responder rapidinho para terminar. Eu queria dizer duas coisas, na verdade. Eu acho que a fala do Valério em relação ao Fora Bolsonaro, né? É esse o rolê mesmo. A gente tem que construir esse processo, né? E aí, quando ele fala e faz uma análise em relação ao impeachment, assim, eu acho que a análise dele é perfeita, né? A gente fez até uma reunião esses dias, estadual, da primavera, e eu fiz um comentário que eu acho que é importante deixar aqui na live, né? O impeachment hoje ainda está muito ligado, né? As pessoas, quando pensam em impeachment, ele ainda está muito ligado à questão da corrupção. Então, a população não consegue fazer um link impeachment, né? Tirar o Bolsonaro no cenário que a gente está hoje, né? E aí tem um pouco a ver com o que a Ana fala, né? Porque daí a Ana pergunta, mas o que a gente... como construir um fora Bolsonaro com todo esse processo de precarização, né? Essas questões sociais, né? Tem gente que o salário está sendo cortado, tem 30% só, tem gente que não... Imagina, tem o salário sendo cortado, tem gente que nem trabalho tem, né? E aí tem a questão que a gente conseguiu lá, os 600, 1.200 reais. Mas como pensar num fora Bolsonaro nesse cenário, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, e eu acho que todo movimento que toda a esquerda está fazendo, e o pessoal está fazendo, né, de pontuar todas essas questões que o Bolsonaro tem colocado, né, é muito importante, mas eu acho que a gente tem que começar a retomar uma coisa, que é até uma brincadeira que as pessoas falam, né, que é tirar o bode da sala, assim. Hoje o nosso bode é o Covid, né? Hoje o nosso bode é a pandemia, mas eu acho que a gente tem que começar a tirar, enquanto esquerda, o bode da sala, no sentido de que nada que tenha acontecido é só ou é por conta do Covid, né? O problema do SUS e o problema dos leitos não é... E as pessoas não vão morrer porque falta ou tem parado 4.000 respiradores lá sem funcionar. Não é por isso. É porque houve um corte de verbas,
o SUS está precarizado, o SUS não tem funcionário, o SUS não tem concurso público. Todos os profissionais, eu esqueci de falar no começo da live que eu sou enfermeira, mas todos os profissionais que têm entrado agora, para trabalho, né? Porque o pessoal está procurando aí gente à torta e direito, porque vários profissionais estão sendo afastados, não só porque são grupo de risco, mas porque também estão sendo contaminados. Não estão entrando num processo de concurso, muitos deles estão entrando por o que a gente chama de PSS, né? Então, é um processo aí que vai ser 4, 5 meses até acabar essa pandemia. Está acontecendo uma coisa que, além disso, é um pouco pior, porque estão acelerando os processos de formação. Então, a medicina que é formada aqui 6 meses, daqui a 1 ano, estão acelerando os processos de formação, então colocando todos os médicos e os enfermeiros no mercado, e que isso no limite é um problema, né? Porque não é porque a pessoa saiu formada que ela tem, não sei, a palavra certa não é capacidade, né? Mas que ela tenha destreza para estar nesse serviço. Inclusive, você está colocando uma pessoa numa situação precarizada, que ela vai ser a próxima a ser afastada, né? Ela não vai salvar a saúde nesse sentido. Então, nada disso começou hoje, ou ontem, em janeiro, com o Covid, né? Muito pelo contrário. Isso é um processo que ele bem anterior. Então, a gente, quando eu brinquei em relação a tirar o bode da sala, é isso. Tem um processo crítico com o Covid? Tem, mas nada do que vem acontecendo é por conta do Covid. Então, corte na educação, corte na saúde, né? Essa coisa do bem-estar social, né? Que a gente nunca teve, agora que não tem mesmo, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o Fora Bolsonaro, com a população, vai ser, inclusive, construído a partir disso, né? Você não tem lá dinheiro para comer, não é porque o Covid chegou e o comércio não está aberto. Você não tem dinheiro para comer porque você já não tinha. Você não vai ter aposentadoria, não é porque você está em casa esperando o Covid passar, é porque você já não ia ter aposentadoria, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer seriamente esse link para construir aí, de fato, o Fora Bolsonaro, que a população vai apoiar, de fato, né? Porque eu ainda acho que a palavra impeachment ainda está meio presa a um processo aí de perdi agora a palavra. De roubo, enfim, essas coisas aí, meio lavajateira ainda. E aí a gente não vai construir a partir disso ainda, né? Ainda não, a partir disso. Então, eu acho que o caminho para as coisas andarem é um pouco isso. Queria agradecer aos meninos de Londrina pelo convite, fiquei muito feliz, achei bem legal, não tinha participado de live ainda, estava um pouco nervosa, mas foi bem legal. O Valério é ótimo, então a gente perde todo o nervosismo com ele, foi super legal. Me convidem de novo que eu participarei. E é isso. Obrigada, gente. Muito legal, Etienne. Obrigada a você. Nossa, é uma honra para a gente ter você aqui fazendo essa live com a gente. Muito bacana, muito legal. E acho que agora eu vou abrir espaço para vocês. Não, tem mais uma pergunta aqui, desculpa, acabou de aparecer aqui. O Eliel Machado está pedindo para vocês analisarem um cenário, se é possível. Dar uma analisada no cenário aí. Vocês podem falar um pouquinho, cada um de vocês? Acho que o Venâncio podia começar, que ele está mais quietinho aí. Gente, eu acho que vou fazer a análise aqui e já também fazer as considerações finais, né? Beleza. Eu acho que muito legal o que a Etienne coloca, né? Foi legal também participar com a Etienne aqui na live. A gente já faz muita luta aí, mas o primeiro espaço aí que a gente faz junto, né? Que eu acho que ela falou muito bem, né? Para mim, os cenários que a gente pode pensar que principalmente é um cenário de vamos dizer assim, de desgaste, de regressão social, né? Acho que é a palavra, né? Regressão no sentido do desemprego e saúde, né? Eu acho que esses dois elementos fortes, né? E ao mesmo tempo, o cenário em que as políticas de Estado, né? As pessoas se retoma esse debate, né? As pessoas veem que é necessário que o Estado intervenha, né? Que planifique as coisas, né? A questão o que acontece? Isso já existia, a saúde já estava sucateada, o desemprego também já havia, a gente tinha 40% de informais, a gente já vinha num processo de regressão social. O que acontece é que o Covid, esse POD, ele exacerba as contradições. Ele coloca a olho nu. Então, é como se
a carne vamos dizer assim, tá mais dolorosa. Então, eu estou vendo aqui, né? Como você jogar limão na ferida, né? Então, é isso que acontece. Há uma ferida social no país. E o Covid veio jogar limão nela. E para a gente sentir mais essa dor. Então, e muita gente dessa classe média, que, vamos dizer assim, de alguma forma, passou ilesa e passa ilesa, não tem esse colchão, assim, né? Da desigualdade brasileira, né? De um país fundamentalmente desigual e baseado, às vezes, em uma origem escravocrata, né? Então tem esse colchão de desigualdade e que agora alguns setores médios se aproveitam disso. Esses setores vão empobrecer mais. Então, esses setores vão estar jogados também na pobreza. Então, isso vai aumentar as contradições. Então, esse cenário vamos dizer assim, o que... Só que ainda a gente não tem total dimensão disso, porque o furacão, você olha de longe e você tem medo, né? Agora você vê a destruição quando ele chega, né? Então, ainda a gente está no pior para acontecer. E eu acho que o cenário não necessariamente toda crise vamos dizer assim, se a esquerda não souber atuar, porque não é uma questão, vamos dizer assim, espontaneísta, ou, então veio uma crise, o capitalismo entrou em colapso, então todo mundo olha para a esquerda e seguimos. Não, pode ser um negócio pior, pode ter setores mais ditatoriais assumirem, vamos dizer assim, a extrema-direita pode assumir esse processo. O Hitler assumiu, né, o nosso brother aí é meio parecido com o Hitler, mas ele assumiu num processo de crise social-democracia, né, crise do capitalismo, entende? E o Partido Comunista Alemão era muito forte, milhões de pessoas, né? Então, assim, eu acho que o cenário está de que a gente precisa ter mais responsabilidade, a gente ainda é pequeno, sozinho, então a gente precisa saber atuar com outras forças políticas, a gente precisa ter responsabilidade, maturidade, de saber dialogar, de saber propor a nossa diferença, de saber propor o nosso programa, não de forma sectária, mas de forma responsável, dizer assim, aqui o que a gente está oferecendo, as nossas diferenças, saber atuar nelas, né? E o que se destaca é natural também. Então, assim, é mais responsabilidade, é mais luta, esse é o cenário que nos colocam, e não fazer, e principalmente não propor política com base no desejo, com base na aleatoriedade. O Valério falou muito bem, né? É tipo assim, se você não tem uma análise de conjuntura, se você não tem uma estratégia, não dá para ter bandeiras agitativas só, sabe? Dizer assim, não, esse cara é ruim porque ele fez isso, esse denuncismo vazio, né? Não tô com ele porque eu não gosto. Não, isso aí não se baseia, isso não é uma análise política, não, uma análise política se baseia com estratégia, às vezes a gente está aliado com pessoas que não necessariamente correspondem a todas as nossas expectativas, né? Mas a gente faz isso porque a gente tem uma responsabilidade em derrotar um inimigo maior, porque sem a derrota desse inimigo maior, a crise aumenta e o povo brasileiro perde com isso, né? E é isso. E já aí encerrando, que eu acho que já está tarde, então agradecer, né? Agradecer a Raíssa aí, que mediou mais uma vez, a Etienne, ao Valério já agradeci, mas vai ser legal se a gente puder fazer algo aqui mesmo em Londrina, né? Mas, por enquanto, estamos dialogando todas as suas casas, de forma segura, né? Mesmo que em Londrina já o comércio já abriu, eu fiquei aqui em casa, trabalhando, né? Porque eu trabalho em casa também, sou pesquisador. Aqui também abriu. Eu acho que eu não vou me repetir, assim, porque eu tenho muita acordo com a análise do cenário do Renan. Acho que só reforçar que a gente tem que ter responsabilidade mesmo. E aí, quando eu falo a gente, não só o pessoal, mas acho que toda a esquerda, né? Então, dando uma cutucada aí, que nem o Valério deu com a brincadeira lá da Ilha do Mel, do Recife, do Portugal dele lá. Mas eu acho que os partidos PCB, PT, principalmente, aí eles precisam ter uma responsabilidade nesse processo, né? Até porque, falando de novo do bode, né? Parte disso, e aí a gente faz isso como uma crítica fraterna, né? Mas parte desse processo também tem mão desses setores, né? Não dá para deixar de dizer que tem. Então, tem aí uma oportunidade, né, de rever algumas coisas. Então, eu acho que a responsabilidade vem agora, né? Não vem agora só, né? Sempre veio, mas, enfim, agora, né, precisa ser reforçada, né? E eu acho que para a gente, internamente, eu acho que, enquanto pessoal, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade no sentido da disputa interna mesmo, né? Que às vezes a gente cai, assim, um pouco. Eu acho que não tem tempo, não tem momento para esse tipo de processo de disputa interna, né? Tem
uma coisa lá fora que ela é muito mais forte e está muito mais na ordem do dia do que essa disputa. Então, a gente tem que parar, colocar um pouco a mão na consciência, né, e pensar o que é mais importante agora, né? Disputar aquele militante no fio da, né, da política ou colocar programa na rua, campanha na rua, né, debates na rua para ganhar mais militância, né? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco dessa avaliação. Eu acho que esse não é mais o nosso momento, né? Não gostaria de reforçar que talvez seja um próximo, né? Porque, enfim, isso não leva a algumas coisas, assim, não acrescenta muito, mas se tem um momento que a gente tem que analisar para parar, né, de fazer isso, esse momento é agora, né? A gente tem que pensar um pouco, parar nesse momento e construir, de fato, o PSOL enquanto alternativa, né, para além das outras siglas. Eu fiz uma fala esses dias comentando sobre isso, né, ser mais PSOL do que ser as correntes, porque senão a gente não vai avançar em nada, e aí não vai ser só corpos, né, por conta do Covid, porque tá botando todo mundo de novo na conta do Covid, mas na verdade parte desses corpos não vão ser por conta do Covid, né, vão ser por tudo que o Covid vai acirrar e vai trazer aí nesse processo, né, fome, falta de emprego, óbvio que historicamente ali, quando os nossos filhos e netos abrirem um livro, vai estar lá na conta do Covid, mas a gente sabe e vai morrer com isso na consciência de que não é por conta do Covid, né? Então, a gente só reforçar esse processo de unidade, né? Então, que isso aconteça não só para fora, mas que aconteça internamente também, né? Principalmente internamente, porque se a gente não conseguir conversar e se aliar, a gente não vai vencer isso aí que tá por vir, né? Tá aí e tá por vir a mais. Acho que é isso. Muito obrigada, Raíssa. Prazer em conhecê-la. Não te conhecia. Muito obrigada pelo convite e vamos aí para os próximos. Que legal, Etienne. Muito obrigada, viu? Eu queria agradecer de novo o Venâncio, a Etienne, o Valério, que já se despediu, né? Eu queria muito agradecer a vocês pela participação, dizer que foi muito legal fazer esse bate-papo aqui, foi uma oportunidade muito bacana do combate também ter me chamado para participar aqui, eu fiquei muito feliz, foi muito gostoso. Também queria agradecer todo mundo que fez pergunta, que fez comentário, me desculpar aqui com o Eliel, eu tinha entendido errado a pergunta dele ali, essa última que vocês responderam, então eu queria pedir desculpa. E é isso, tomara que tenha muitas outras lives como essa, que foi um prazer enorme, tá? E é isso, gente, desobedeçam o presidente, vamos ficar em casa, tá? É mais seguro para todo mundo. Então é isso, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Fazer uma propaganda aqui, ó. Sigam a minha página também, né? Venâncio Oliveira. Então, boa noite aí, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.